Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vim aqui falar com vocês. Eu recebi muitos e muitos comentários no último vídeo que eu postei sobre o tour do meu jardim. Muitas pessoas querem saber, né, como que faz para ter uma casa própria aqui no Japão. Vou explicar tudinho agora, tá bom? Então, as informações que eu estou passando para vocês são de 9 anos atrás. Creio eu que hoje em dia melhorou muito, sabe? Acho que hoje em dia tem muito, assim, muito menos burocracia. Como antigamente tinha muita burocracia, né? Porque tava, assim, tendo aquela explosão de estrangeiros querendo comprar um imóvel aqui no Japão. Então eu acho que eles cobravam muito mais, sabe? Eles exigiam muito mais. E isso, mas como o valor das casas, nossa, hoje diminuiu muito, muito mesmo. Então naquela época era muito mais caro as casas, os terrenos eram muito mais caros. E hoje em dia não, hoje em dia você já pode conseguir uma casa nova, um terreno com um valor bem mais baixo. Bom, mas eu vou falar sobre a minha experiência, tá? Essa é a minha experiência, tá bom, gente? Vou deixar bem explícita. Conseguimos a casa. Bom, em primeiro lugar, o que a gente necessitou, assim, o que precisou para poder obter a casa, tá? Os processos foi assim. Primeiro, a gente só tem essa casa porque foi a vontade de Deus na nossa vida, sabe? Em primeiro lugar, eu sou muito grata a Deus por eu ter uma casa, um teto, sabe, uma casa própria, porque eu acho que tenho certeza que se não fosse Deus na nossa vida a gente não teria nada, nem casa, a gente não teria nada, nem saúde, nada. Então eu dou graças a Deus. Em primeiro lugar, como que aconteceu o processo? Em primeiro lugar, a gente tem que ter o visto permanente, tá? A gente tem que ter o visto, temos que ser legalizados. E não podemos ter aquele visto que fica de 1, 2 anos e você vai lá e renova. 3 anos, de 5 anos, você vai lá e renova. Não, você tem que ter o seu visto permanente. Você adquirindo o seu visto permanente, você já consegue já tem uma grande facilidade de fazer muito mais coisas. Minha mãe, meu pai, meu irmão, minha cunhada, meus sobrinhos, todo mundo tirou todo mundo junto naquela época. E o meu marido, ele já tinha tirado o visto dele. Então faltava o meu. E aí minha mãe resolveu, ela agilizou todas as coisas, reuniu todos os documentos que precisa, né, para você dar a entrada. E porque precisa documento dos meus avós, da minha mãe, precisa os documentos dos antepassados. Então ela reuniu todos os documentos que estavam em poder dela e foi bem mais fácil, e ela entregou tudo. Lá dentro eles falam assim que pode demorar de 3, 4 meses, 6 meses a 1 ano. Então o tempo do meu visto foi em 4 meses, meu visto já estava nas mãos. Depois que eu recebi o visto, demos a entrada, e meu marido já tinha, né, e eu também teria que ter o meu visto para ficar mais fácil ainda. Também dá, se vai ficar no nome do seu marido, a casa, dá também para ele, só que ele tem que ter o visto permanente, dá para ele tirar sem eu ter o meu visto, mas seria bom eu ter para facilitar, porque necessita de alguns documentos da esposa ou vice-versa, se vai ficar no nome da mulher. Em segundo lugar, o que você procura é uma construtora. A construtora que você tem que procurar tem que ser de confiança, tá? Uma construtora que já tenha, assim, ouvido falar que ela tem uns procedimentos bons, uns requisitos bons, né? Algum amigo, algum parente que construiu. Então seria muito bom você conhecer o material, o interior, antes de você comprar. Geralmente todas as construtoras têm a sua casa modelo. Terceiro lugar, você escolheu a sua construtora, você vai dar uma entrada, você com seus documentos reunidos já, você só vai precisar dos seus aerocado, que antigamente falava gaijin toroko, né, e hoje em dia fala aerocado. Os aerocado seria uma carteirinha da pessoa que é estrangeira no país, é uma carteirinha de identidade, tá? Basicamente é isso. Tá o seu nome, tá o seu endereço, o número do seu passaporte,
e o tipo de visto que você tem no país. Então, esses aerocado, todo mundo que é estrangeiro tem que andar com ele na carteira, sempre tá com ele. Eu fui em Tóquio, tá? Eu fui lá em Tóquio, numa cidade lá dentro de Tóquio, que hoje eu não me lembro muito bem o nome, mas é em Tóquio mesmo, bem no centro mesmo. Vai no departamento chamado Shiaishi Shishibi. O Shiaishi seria CIC e o outro departamento seria CCB. O Shiaishi Shishibi, que em japonês se fala assim, são departamentos que vão ver se você tem dívidas no seu nome. E se tem dívidas, aonde seria e o total de tudo isso. Não sei como que fala no Brasil, mas eu sei que tem esse departamento que você vê se o seu nome tá limpo ou não, tá? Então você vai nesses dois departamentos e você vê, um é de cartão de crédito e outro é para contas pessoais, assim, de dívidas em dinheiro, cartões em dinheiro, né? No caso seria caduque. No meu caso não tinha dívida nenhuma. Muito importante desse espaço todo o visto, claro, porque sem o visto você não consegue dar entrada em nada para poder obter a casa. Mas importante também seria esse papel, tá? Por quê? Se a pessoa tem dívida na prefeitura, aí vai sair também, vai constar, né? Se a pessoa tem dívida na prefeitura, o importante é você não ter dívida no seu nome, tá? Então ele vai conferir tudo isso. Dado esse procedimento, ele vai para uma outra. Aí ele vai precisar da sua renda anual, que aqui no Japão se fala Gensen. Ele vai pedir para você os seus últimos 3 anos de Gensen, para ele calcular mais ou menos quanto que você ganha. Uma dica muito importante, você tem que ter tempo de casa da onde você não importa onde você trabalha. Uma renda anual de 3 anos seguidos, mais ou menos equivalente ou até maior, que seria até melhor, tá? Para poder fazer um cálculo para quanto mais ou menos que você está disposto a pagar e quanto que também o seu orçamento vai dar para pagar a sua casa. Então, no caso no meu, eu tinha já 10 anos que eu tinha de serviço num lugar só, então assim, ajudou. O procedimento é escolher o terreno, tá? O local, o bairro que você quer morar, a cidade, o terreno e o tamanho que você quer. Se você quer um terreno mais para a cidade ou se você quer um terreno mais afastado, né? Aqui fala inaka, né? Assim, geralmente é perto dos arrozal, assim, geralmente é mais barato, ou se você quer no centro. No centro, acho que é mundialmente, em todo lugar, é mais caro, né? Então, ou você escolhe um terreno menor. No meu caso, eu escolhi um terreno menor, né? Eu poderia ter pego o dobro desse terreno, mas a casa seria desse tamanho mesmo. Eu poderia ter pego o dobro desse terreno pelo mesmo preço, só que ia ser mais inaka, que fala, né? Mais afastado da cidade. Só que eu não quis assim, porque na época o meu filho, o maior, eu só tinha o mais velho, ele tinha 2 para 3 anos de idade, então eu pensei assim, quando ele começar a ir para a escola ele vai andando, então ia ficar muito, muito longe. Ele traçado de tudo isso, né? Você escolheu tudo, o tamanho do terreno, né? Você escolheu aonde você quer morar, você escolheu mais ou menos o tamanho da sua casa, deixou mais ou menos conversado, o valor mais ou menos acertado. Ele vai fazer um valor geral, ele vai arredondar aquele valor e ele vai jogar para o banco. Tá? Claro que a construtora tem que ter certeza pela experiência dela que vai dar certo, para que ele comece, antes de dar a entrada no banco. E eu lembro que minha casa já começou a construir, né? Então, não sei, a construtora ela sabe quando o cliente tem chances de passar, de ser aprovado pelo banco e quando não. Eu lembro que eu ficava até preocupada, eu falei, nossa, mas a minha casa nem foi aprovada pelo banco e já estão erguendo, já estão mexendo no terreno. E eles são assim, gente, rapidinho, eles vão, mete a escavadeira e começa a mexer no terreno. E a construtora vai dar entrada no banco. Aí lá no banco,
eles vão analisar, vai analisar tudo, mas pela experiência da construtora, né, eles já sabem que se vai dar certo ou não. Sua ficha, eles puxam sua ficha e demora dentro de mais ou menos 2 semanas para sair a resposta do banco. Saindo a resposta do banco, o meu saiu em 2 semanas, a resposta do banco, e foi aprovado já logo no primeiro. Tem muitas e muita gente que eu conheço que não é logo no primeiro banco que eles aprovam e vão passando de banco em banco. É lógico que o primeiro banco que eles oferecem, né, o seu nome para ser aprovado, para poder fazer o financiamento pelo aquele banco, seria o mais assim requisitado, o banco que tem menos juros, que dá mais preferência para quem está comprando a casa. Então, graças a Deus, no primeiro banco mesmo que passou o meu nome, os meus papéis, deu tudo certo. Então, depois de tudo aprovado, o banco ter aprovado já tudo, minha casa já estava construindo, eu lembro que já estava tudo, os alicerces já estava tudo pronto, ter aprovado, e nesse meio tempo de 3 meses, ao mesmo tempo que já vai erguendo a casa, porque mais ou menos a maquete, a planta, né, da sua casa já sai, e ao total de tudo, da entrada do visto, porque eu fui assim, eu dei entrada no meu visto e já fui falar com a construtora, e a construtora já assim, certa de que ia dar tudo certo, lógico, ela certa que ia dar tudo certo, o meu visto, só faltando o visto, eu já fui adiantando, escolhendo a planta da minha casa, eu já fui escolhendo as coisas que eu quero colocar dentro da casa, eu já fui escolhendo mais ou menos se eu queria as cores, né, as placas de fora da minha casa, já fui escolhendo as cores do telhado, fui escolhendo as cores das portas, o chão se eu queria em madeira, ou se eu queria em tatame. Então eu fui escolhendo as coisas aos pouquinhos e era todo final de semana eu ia lá na construtora. Eu lembro que eu ficava lá mais ou menos 3, 4 horas, sábado ou domingo, e ali a gente escolhia as coisas com a gente passou por esse procedimento todo, e dentro da largada de tirar o meu visto, né, de sair o meu visto, até eu conseguir a minha casa, para a casa ficar pronta, demorou 3 meses, tá? A casa, a construção dela em si, eles deram largada em 3 meses. Agora, se você for contar o meu visto, né, até eu esperar o visto chegar, tudo isso deu mais 4 meses, então deu 7 meses no total. Então entre 6 e 7 meses a gente já estava morando dentro da minha casa. É tamanho padrão, a minha casa não é grande, tá? Ela é um tamanho padrão de muito glamuroso, né? Porque aqui no Japão cada milímetro de espaço é uma fortuna. Foi isso que aconteceu comigo, tá? Comigo, com meu marido. E eu não sei como que foi com outras pessoas. Com outras pessoas pode ser muito mais burocrático, com outras pode ter sido muito mais fácil. Eu não sei como que foi, mas com a gente foi assim. Se tiver mais alguma dúvida, né, que eu possa esclarecer, que eu não deixei muito bem explicado para vocês, pode colocar aqui nos comentários que eu vou tenho o maior prazer em responder. Vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça, olha, vocês estão esquecendo do meu like, por favor, hein? Gente, eu tô aqui, ó, 11h30 da noite gravando pra vocês. Por favor, um like aí, tá bom? Ajuda a gente no like para ajudar nas divulgações. E quem não é inscrito, não se esqueça de inscrever, tá aí embaixo. Se inscreva para ficar ligadinho para mais vídeo, ok? Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!